Caio? Então, a resposta está correta, tá bom? As primeiras mudas do café foram trazidas por Francisco de Melo. A tia já está lendo e vocês vão fazendo a correção. É para a gente não perder tempo, tá bom? Foram tragas por Francisco de Melo Palheta, né? Da Guiana Francesa. A partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior de São Paulo. Ok? Todo mundo votou assim? Sim, vamos para a questão. Eu botei assim. A minha estava assim. Igual do último. Então, todo mundo fez a correção? Podemos ir para a questão 2? Tia? Já posso ler? Oi, meu amor. A tia pode repetir? Como é? Repetir a questão 1. Repetir a questão 1? Muito bem. Então, vamos lá. As primeiras mudas de café. Você está copiando, é? Tô. Bem rapidinho, viu, amor? As primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, da Guiana Francesa. Ok? Pegou, Carol? É a Carol, é? Vamos para a questão 2. Posso ler a questão 2, tia? Pode, amor, pode ler. Escreva como eram as condições de trabalho dos imigrantes nas áreas de cultivo dos cafezais para descobrir o porquê de ser uma condição muito próxima à escravidão. Ok, pode ler sua resposta. Os imigrantes trabalhavam em condições bastante precárias, sendo amplamente explorados pelos donos das fazendas. Exatamente isso. Justamente por isso que dizem que as condições eram as condições tipo condições escravistas, né? Eram condições muito precárias e eram muito pouco, né, retribuído. Não era um salário mínimo, né? Muito, muito, muito mínimo. Então, era quase que uma condição escrava. Ok? Questão 3. O Alonso. Tá bom, tá certo, amor. Marque as alternativas que indicam o que motivou a grande expansão das lavouras cafeeiras. A. Aumento do consumo do café nos mercados interno e internacionais. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Marca. Tá certo, muito bem. B. Queda das exportações de outros produtos, como algodão, açúcar e cacau. Houve essa queda? Sim. Houve sim, muito bem, houve sim. A queda da exportação do ouro, de outros produtos, foi muito clara, né? Porque o café, ele se expandiu muito, né? Não é à toa que ficou conhecido como o ouro preto, né? Ouro negro. C. Investimento de fazendeiros no ouro negro. Sim. Correto, muito bem. D. Necessidade de grande parte do Sudeste ainda ser desmatada. Não, né? Não Sim. marca. Não marca, gente. Não tinha essa necessidade. Transporte ainda inexistente para o escoamento da produção. Também não marca, né? Por quê? Porque a necessidade de mais parte do Sudeste ser desmatado não houve, porque já tinha, né, uma boa parte desmatada, né, que já era da plantação do quê? Da cana-de-açúcar, que foi aproveitado. Transporte também não pode marcar, porque não era inexistente, já existiam as mulas, né, que faziam o transporte da cana, que ficou sendo agora do cacau, ok? Eles na época do café, eles criaram as estações ferroviárias,
mas já existia. A afirmativa aqui está falando que o transporte ainda não existia, né? Não tinha nenhum meio de transporte, mas já existia e eles usavam, que eram as mulas, os bois, né? Nas carroças, então já existia. A F, condições geográficas, né? Solo, chuvas e clima, extremamente favoráveis às plantações. Isso Sim. aqui marca, né? Muito bem, marca porque as condições geográficas eram muito favoráveis à plantação do café, não é à toa que ele se expandiu, não é isso? Ok? Então, marcaram aí A, B, C e F. Tá bom, gente? E vamos lá para a questão 4. Defina cada termo apresentado abaixo sobre o período do ciclo do café. A, barões do café. Foi o que vocês botaram? Tia, posso botar? Eu Posso coloquei os Produtores de café. Muito Mas, bem. Quem tia, colocou produtores de café está certíssimo, tá bom? Diga, João Pedro. produtores de café, tia. Uhum, muito bem. Barões E a do B? Pode ler, amor. O barões do café foi quem? Eles eram grandes fazendeiros que recebiam títulos da nobreza e passaram a ser a principal base de apoio para o imperador. Uhum, exatamente. Isso mesmo. Mentira. Pode. Pessoas que faziam papéis dos intermediários entre os produtores e os exportadores. Pronto. Esse era o quê? Comissários do café, né? Os comissários do café eram as pessoas intermediárias entre os produtores e os exportadores de café. Então, era aquela pessoa responsável por fazer o intermédio, né? Fazer a ponte, digamos assim, entre os produtores e os exportadores, ok? E aí a gente conclui a nossa atividade sobre o ciclo do café. E aí a gente vai falar agora sobre a República, né? Brasil República. Quem é que gostaria de começar a leitura? tia. Pode. Pronto, daqui a pouco. Pode ser eu? Pode. Vai lá, Caio. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força de fato durante o Segundo Reinado, quando profissionais liberais, cafeicultores e militares representavam a elite do Brasil na época, estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Ok? Muito bem. Aí a gente percebe, né, que esse movimento, né, movimento republicano, ele vem ganhar força, né, a partir do momento, lá no segundo reinado, no finalzinho do segundo reinado, quando esses profissionais liberais, né, profissionais que já estavam ricos mesmo, que eram o quê? Os cafeicultores, os militares, né, eram pessoas da elite, eles começaram a se revoltar, né, e aí começaram a ficar insatisfeitos, e aí foi que o movimento ganha força. Ok? Pode continuar, Caio. Tá aí o Caio? Pronto, pode ser outra. Os profissionais. Quem foi que pediu para ler depois do Caio? Eu, tia. Pronto, pode ler. Os profissionais liberais. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder da decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante desligada devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. Ok, pode continuar. Tia. Continue. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenização pelos escravos libertos, começaram a sentir a necessidade de defender
Realizamos por diversos motivos. Ok, muito bem. Ok, meu amor. Então, a gente vê aí, é o motivo pelo qual esses cafeicultores, né, esses grandes fazendeiros ricos, ficaram insatisfeitos. Por quê que eles ficaram insatisfeitos? Porque não receberam, eles queriam receber indenização pelos escravos, né? Libertos. Os escravos foram libertos, a Lei Áurea chegou, todos foram libertos. E aí eles queriam ser indenizados, né? E aí não houve essa indenização. Então eles começaram a sentir a necessidade de defender o quê? O liberalismo, né? Ficaram totalmente revoltados, né? E ainda tiveram outros motivos, né? Ok? Quem vai continuar a leitura agora? Vamos ver quais foram os motivos. O Império nomeava os governadores das províncias, que pouco se preocupavam com as necessidades locais, apenas defendiam os interesses do Império, né? Aí. Mais um motivo para eles ficarem revoltados, né? Por quê? Porque eles queriam também representar, eles queriam fazer parte da política, né? Mas aí o Império, ele nomeava só pessoas, né, que defendessem só o que eles queriam. Então, os cafeicultores, juntamente com os militares, né, e outros, né, se revoltaram. E aí o governo imperial não acompanhou, né, a necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando o seu desenvolvimento, e a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para as pessoas de famílias ilustres, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme, né? Então, por mais que os fazendeiros tivessem aquela força, aquele muito dinheiro que ele fala em força econômica, né? Então, eles eram bastante ricos, mas eles não tinham nenhum poder político, e eles buscavam isso, eles queriam isso, né? Por isso a revolta, ok? Alguém quer continuar a leitura lá na página 239? Quem foi que quis ler depois Hein? Vamos lá? Ninguém quer ler? Posso ler, tia? Pode, Laila. Todos os grupos temiam Temiam? a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e do poder Poder moderador. moderador. Além disso, não havia um herdeiro direito do sexo masculino. Então, existia um medo de o Brasil ser governado, de fato, por um francês, o Conde de Eu, que era marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e a herdeira do trono. Ok? Então, ainda existia essa possibilidade, né? Por conta do rei não ter um filho, né? O imperador, ele tinha uma filha, né? A princesa Isabel, que já era casada, né? E ela era a única herdeira do trono. E se por acaso ele, né, como fala aqui, o medo da sucessão, né, pois era nítido, era clara os problemas de saúde do imperador, de Dom Pedro II, né? Então existia esse medo de o Brasil ser governado, né, por um francês, um conde francês, que era o esposo da princesa Isabel, ok? Outra pessoa para continuar a leitura? Pode. Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou o novo Ministério da Guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir
a sucessão da monarquia ao que terminou não acontecendo. Pode continuar. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram as articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Nesse movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo ao imperador, chegado a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, aderiu ao movimento republicano por medo de ser preso por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto. Continue, meu amor. Em 15 de novembro de 1889, sob o seu comando e sem a participação popular, tropas saíram às ruas para depor o ministro da guerra, nomeado o que culminou na destituição do imperador sem resistência. Ok? Aí a gente vê aí como se deu, né, a proclamação da República, né? A gente vê que Marechal Deodoro da Fonseca, né, que era próximo ao imperador, ele chegou a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul. Então, ele era bem próximo ao império, né, ao imperador. Então, ele também se revoltou, né, e aí aderiu ao movimento republicano, né, até também por medo de ser preso, né, por causa do golpe que derrubou o ministro do Conde de Ouro Preto. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, né, sob o seu próprio comando, né, ele participa de um movimento, né, um movimento popular, e sai às ruas para depor o ministro da guerra, né, nomeado posteriormente, né, aliás, anteriormente. E isso culminou o quê? A destituição do imperador, né, que não teve nenhuma resistência, né. E durante esse acontecimento, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso. E um governo provisório, né, como o Marechal Deodoro da Fonseca, à frente do instituto, né, do instituído, aliás. Ou seja, então, Dom Pedro II, ele é instituído, né, deposto, não mais o imperador, e Marechal Deodoro da Fonseca assume, né, como o primeiro presidente da República, né, através de um golpe. Assim, 2 dias depois, em 17 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Ou seja, ele não tinha mais nada a fazer, né? O movimento era grande, o movimento era forte, era a população toda. Então, ele não tem mais o que fazer. Ele ainda tenta, mas não consegue. Então, 2 dias depois, ele deixa o Brasil, né? Alguém quer continuar a leitura? Eu, tio. Pronto, pode continuar. Na época, o termo presidente de província era usado para que ocupasse o campo que hoje aqui vale ao cargo de governador. Continua. Pronto. Pode continuar. Os militares foram bastante influenciados no Benjamin
conta Benjamin que Constant. era professor de escola militar. Acreditava que o Brasil estive inevitavelmente Inevitavelmente, se tornaria uma república Tária, autoritária e defendia que era necessário, onde para o desenvolvimento do processo que constaria progresso, na bandeira república, onde o grupo é ordem, processo. progresso. É o que temos na onde? A nossa bandeira, né? Então, a gente vê aqui que os militares, eles influenciaram, né? Foram bastante influenciados por quem? Por Benjamin Constant, que era o professor da escola militar, que acreditava, né? Colocava sua total confiança que o Brasil, né? Inevitavelmente se tornaria uma república autoritária, né? E defendia que era necessário ordem para desenvolver o progresso, né? O que constaria na bandeira, né? O que nós podemos perceber até hoje na nossa bandeira, está escrito lá, né? Ordem e progresso. Ok? Vamos deixar a página 240, 241, e vamos agora falar sobre a República Velha ou a Primeira República, lá na página 242. Alonso, quer continuar a leitura, meu amor? Vamos ver como foi a República Velha. Os primeiros anos do governo de Deodoro da Fonseca foram muito difíceis. Uma grave crise econômica se iniciou, fazendo com que surgisse a inflação e, com ela, o aumento do custo de vida, o fechamento de diversas empresas e a desvalorização da moeda. Foi também um período de mudanças que sofreu resistência, principalmente por parte daqueles que exerciam o poder e não queriam perder seus privilégios. Esses percalços terminaram por tirar os militares do poder. Ok, deixa eu continuar. Esses percalços terminaram, por fim, os militares do poder. A nova Carta Magna de 1891 estabelecia que a escolha de deputados, senadores e presidente da República seria direta. Em 1894, o paulista Prudente de Moraes tornou-se o primeiro presidente escolhido por meio do voto e o terceiro da República do Brasil. O que caracterizava o seu governo era a oligarquia, isso é, poder político brasileiro que era exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertenciam ao mesmo partido político, camada social ou família. Depois que o Brasil passou a ser governado pelos civis, foi implementada a política dos governadores. Então, a gente percebe, gente, que os primeiros anos do governo de Teodoro da Fonseca foram muito difíceis, né? Difícil por quê? Por conta de crises econômicas, né? Que se iniciou lá no governo dele, né? E isso fez com que surgisse, né, a inflação. E com o surgimento da inflação, o aumento do custo de vida, lógico, né? E aí, nesse período, o que aconteceu? Foi fechado diversas empresas, né? E, consequentemente, veio a desvalorização da moeda. Né? Foi também um período de muitas mudanças, né? Onde aconteceu várias resistências, principalmente por parte daqueles que exerciam poder, lógico que eles não queriam perder, né? Eles não queriam sair do poder e perder os seus privilégios, lógico, né? Esses acontecimentos, né? Todos esses acontecimentos, inflação alta, custo de vida muito, muito caro, muito alto, fez com que, né, o movimento se agravasse e
ele saísse do poder, né? Os militares, né? Porque até então o Brasil estava sendo governado, né? Pelos militares. E aí ele sai, né? Eles perdem como? Através da a Carta Magna, né? Que é a nossa a Constituição de 1891, estabelecia que a escolha de deputados, senadores e presidente da República seria agora direta, seria através de voto, não seria mais apontada. Em 1894, né, Paulista Prudente de Moraes, ele assume, né, a presidência da República, ele é escolhido através do voto, né, e ele é o terceiro, né, da República do Brasil. O que caracterizou o seu governo era um governo que oligarca, né, oligarquia. O que era oligarquia? O poder político era exercido por um pequeno grupo de pessoas. Era isso, ok? Só eles que decidiam. Tanto que a votação era só entre eles, não era todas as pessoas que votavam. Né? A votação só existia entre o grupo deles. Por isso, era conhecido como governo oligárquico, né? Governo de oligarquia. Ok? Outra pessoa para continuar a leitura da política do café com leite? Só para a gente concluir aqui. Pronto, pode ler, amor. Política do café com leite. Durante esse período, a economia agrária deu um salto. As elites estaduais, principalmente a paulista e a mineira, ganharam destaque por serem as mais ricas do país. São Paulo destacava-se pela importância do café no mercado mundial e pela industrialização que estava se iniciando na região. Em Minas Gerais, pela sua grande produção de leite e também pelo cultivo do café. Juntos, esses dois estados dominaram a política do Brasil, elegendo os presidentes